E nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Emmanuel comenta na lição 125 do livro Pão Nosso, Separação. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro e ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho quando a separação vos faz chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Muito grave o texto de hoje. Ele começa falando da separação, no momento em que Jesus está, durante a última ceia, informando para os discípulos que convém que ele partisse, que ele fosse embora. E o Emmanuel desenvolve o texto de uma maneira que a gente para pensar assim nos dias de hoje, né? Vamos pensar aqui comigo. Se eu estiver errado, né? Vocês podem discordar aí do que eu vou falar. Mas não dá a impressão de que tem muita gente que considera Jesus aquele irmão mais velho que te defende quando você está no meio de uma briga? Eu vou chamar o meu irmão para o meu irmão me defender. E fica o tempo todo nisso. Ah, você quer ver? Eu vou chamar Jesus. Jesus, ele quer chamar Jesus para a proteção dele. Mas que em momento nenhum ele aprende a se defender sozinho, em momento nenhum ele aprende a evitar entrar em contendas, ele simplesmente continua vivendo a vida, se entregando aos prazeres da vida e tudo, e na hora que a coisa começa a ficar ruim, eu quero chamar Jesus como meu irmão mais velho para me ajudar. É interessante que quando a gente para estudar o Evangelho, Jesus está o tempo todo convidando a gente à autonomia, a buscar a autocura, a você praticar, né? Ficar se espelhando somente naquele que pratica totalmente. Não, é você praticar o Evangelho de Jesus. Ele fala pra gente assim, ó, o reino dos céus não é daqueles que dizem Senhor, Senhor, não. Senhor, Senhor, qualquer um está diante de uma autoridade reconhece a autoridade, não se trata disso. É daqueles que praticam também. Mas o que acontece? Jesus naquele momento ele estava fazendo o Lázaro sair do estado do coma que ele se encontrava, curando leprosos, e aí as pessoas ficavam assim, ah não, então peraí, não iam aproveitar, segundo o Emmanuel, né? Olha que frase legal, por isso que eu falo que é grave, né? Aproveitar as experiências e que a gente vai acrescentando a nossa bagagem quando a gente passa por momentos de dificuldade. Toda doença é educativa para o espírito. A gente tem que aprender isso, né? A doença não vem por acaso. Existem as doenças que são provacionais de maneira coletiva, como foi agora a pandemia, tudo bem, existem sim, mas essas doenças que a gente tem, a grande maioria das doenças que a gente tem são provocadas por nós mesmos. Ah, você vai procurar um gasto porque você está sentindo dor no estômago. Na verdade, sua dor no estômago está sendo provocada pela sua falta de temperança, que você está andando com um sistema nervoso muito atacado, está sem paciência para nada, e daqui a pouco estoura no teu estômago. Então a grande maioria das doenças que a gente tem aqui na Terra são doenças que a gente tem por conta do nosso comportamento enquanto espíritos. Então nós somos espíritos e estamos trazendo para o nosso corpo aqui, esse corpo que está emprestado, as doenças decorrentes do meu desequilíbrio espiritual. E aí, o que Emmanuel vem falar para a gente? A gente fica usando o tempo todo Jesus apenas de maneira egoística, teriam acentuado as tendências egoísticas. Você, apareceu a lepra, apareceu uma doença, eu vou fazer a oração, pedir para Jesus afastar de mim a gripe, afastar de mim tudo. Não, peraí.
antes de afastar a gripe, ele falou para a gente, bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, que perdoam, dão 7 mais 70 vezes 7. Bem-aventurados são aqueles que tomou um tapa numa face, dá a outra também. Pediram a capa da túnica também, a caminhar 1000 passos, caminha 2000 com ele. Bem-aventurados são aqueles que amam até o próprio inimigo. Não guardam mágoa do inimigo. Ah não, mas eu prefiro, eu sou humano, né? Eu quero guardar a mágoa do inimigo, mas na hora que o bicho pegar, eu vou, Jesus, meu irmão mais velho para me defender. E é sobre isso que ele vem falar aqui. Ele vem falar, vai ter um momento que esse irmão mais velho, ele vai se afastar. E você tem que aprender a caminhar com as suas próprias pernas. Você tem que aprender que o reino dos céus está dentro de você. Jesus, na verdade, ele veio para jogar âncora para a gente. Falar assim, ó, meu filho, você está aí morrendo afogado, né? Ó, toma aí, ó. Ou melhor, a âncora, né? Jogar boia para a gente. Né? A âncora você vai afundar mais ainda, desculpa. Jogar a boia para a gente. Então, ó, jogou a boia para a gente, agora eu tenho que aprender a manusear a boia e daqui a pouco nem precisar mais da boia. Vai ficar eternamente também dependendo do Cristo. Seria a atitude daquela criança que não quer crescer jamais, porque quer ficar sob a guarda do Pai para toda a eternidade. E o que a lei da natureza naturalmente não vai permitir. Vai ter uma hora que a criança vai fazer 18 anos e ela, por ser maior de idade, a legislação nossa vai cobrar responsabilidade também. Direitos, mas também deveres. Né? Só que ele vem falar ainda mais um pouquinho, ele vem falar aqui no texto também, das pessoas que se separam da gente, assim como ele se separou também, que ele veio e foi embora. Muitas vezes a gente é visitado, segundo ele diz aqui no texto, pela viuvez, né, por perda de um ente querido. E ele vem dizendo para a gente o seguinte, ele vem dizendo, eu estou procurando a parte do texto que está dizendo isso, eu não estou achando aqui agora. Ele vem dizendo para a gente que essas separações, elas também, ó, surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento à distância, a perplexidade e a dor elevada. E tudo isso também, ó, é convite a uma renovação, é vida nova. Você tinha uma vida até agora, junto com aquele que estava somando dentro de casa, ou que você estava cuidando dele, ou que ele estava cuidando de você. Ele devia estar ajudando, às vezes, nas despesas da casa, ou então, como acontece na maioria das vezes com nossas mães, esposas, estão cuidando da casa, de repente você fica sem ela e você vê, meu Deus, olha a falta que ela faz, porque antes era ela que arrumava o quarto, era ela que arrumava a cozinha, era ela que fazia comida, era ela que lavava a roupa. E aí você vai começar a valorizar depois que ela já partiu e vai ser convidado, querendo ou não querendo, a experimentar agora, fazer os mesmos deveres dela. E, gente, são todos deveres que só vão acrescentar a gente em nossa experiência. As coisas nunca vão acontecer por acaso. Aliás, tem um texto maravilhoso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando fala de mortes prematuras, de perdas de entes queridos. Ele fala assim, poxa, mas será que não seria egoísmo a gente querer que uma pessoa ficasse eternamente entre a gente nesse vale de sofrimento? Porque a Terra é um lugar de muito sofrimento. E se a gente tivesse noção de como é o plano espiritual, como é lá do lado do Pai, como algumas pessoas preferem dizer, o que a gente vai... A gente fala, não, então a gente fica feliz quando uma pessoa está presa e ganha um alvará de soltura, vai ter sua liberdade restituída, e não fica triste com isso. Então, se a pessoa chegou o momento dela voltar para o plano espiritual, a gente vai agradecer por tudo que ela passou com a gente, por todos os momentos, e torcer para que tudo dê certo para ela. E agora vamos ter que adaptar a nossa vida, vamos ter que fazer tudo do zero, vamos ver como é que a gente vai fazer e vai tocar o barco para frente. Mas isso vem acontecendo sim, faz parte das provas dessa vida. E às vezes eu conheço pessoas que chegam ao ponto realmente de ficar sozinhas mesmo. E é um gênero de prova que ela é dolorida, mas que ela vai te ensinar muita coisa. Você vai aprender a desenvolver uma autonomia. Eu me lembro agora, com muito carinho, de uma menina que ela estava cumprindo pena, porque ela estava envolvida com tráfico de drogas. E ela parou para conversar com a gente uma vez, ela falou assim, poxa, a minha vida sempre foi muito difícil. Eu, muito nova, eu morava em comunidade. Quando eu atingi a puberdade, rapidamente eu acabei engravidando de um dos traficantes lá do local. E eu engravidei com 12 anos de idade. Ninguém dá emprego para uma pessoa com 12 anos de idade. Ninguém. Até a legislação nossa proíbe, só dos 14 anos em diante como aprendiz. Mas aí ela diz que quando ela atingiu a maioridade, ela foi presa. E ela foi fazer uma pergunta para os espíritos falaram, você mesmo, por ter tido tudo na mão na última encarnação, você pediu dessa vez para desenvolver sua autonomia e por isso você nasceu sozinho.
dessa maneira, está vivendo sozinha. Está sendo um gênero de prova para ela, aprendizado. Então, vamos aproveitar esses momentos de separação e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.